Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, verso de número 6. Daremos hoje continuação à exposição no Sermão do Monte. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Vamos ler a uma só voz. Leiamos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Oremos. Santo Deus, nós estamos diante da Tua presença e te pedimos encarecidamente que neste momento o Senhor fale conosco. Fale conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Cativa os nossos corações, as nossas mentes diante da Tua presença. Abre os nossos olhos para que possamos enxergar. Abre o nosso coração para que possamos, diante do Senhor, sermos encorajados, animados, fortalecidos, confrontados com a Tua palavra. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, já há alguns domingos nós temos dado início à exposição no Sermão do Monte. Dessa vez eu quero, mais uma vez, me dirigir às nossas crianças, aos nossos filhos. Nós aprendemos o significado do termo bem-aventurança, que significa feliz. O Sermão do Monte, na sua parte inicial, vai falar as características dos discípulos de Jesus. O Sermão do Monte vai falar inicialmente a respeito das pessoas mais felizes da terra, porque bem-aventurado significa feliz. Portanto, nessa manhã, as nossas crianças devem buscar fazer um desenho dividido em duas partes. A nossa bem-aventurança de hoje é: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão salvos, porque serão fartos, melhor dizendo. Então a minha pergunta a você é: o que Jesus fez por você? Escreva num papel aquilo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez por você. Depois, desenhe no mesmo papel como Jesus quer que você viva em seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com a sua família, com seus amigos. Então a primeira parte do desenho vai responder a pergunta: o que Jesus fez por vocês? Baseado naquilo que Jesus fez por vocês, Ele mesmo nos ajuda a nos relacionar bem com Ele, com os nossos pais, com os nossos irmãos. E eu sei que relacionar-se bem com os irmãos é um desafio, né? Aqueles que têm alguns filhos sabem do que eu estou falando. E como eles devem se relacionar com os amigos. E como Jesus está envolvido em tudo isso. Como Jesus pode e tem poder para ajudá-los a viver a vontade de Deus. Este então é o desenho. Aqueles que já estão alfabetizados podem tomar notas do sermão. E talvez, se o pastor usar alguma palavra difícil, pergunte ao seu pai, à sua mãe em casa. Pais, estejam atentos para talvez conversar com seus filhos a respeito do versículo 6 do capítulo 5 de Mateus. Vamos a uma breve recapitulação, se você não esteve aqui presente nos últimos domingos, onde eu expus esses primeiros versículos. A primeira bem-aventurança fala a respeito dos humildes de espírito. Quando a palavra de Deus penetra o coração do homem, pelo poder do Santo Espírito, somos assim iluminados
e conseguimos observar, enxergar a nossa depravação pessoal, quem nós somos, a nossa necessidade, a nossa incompetência de salvar a nós mesmos, a nossa pecaminosidade, a nossa total falência diante do Deus grandioso, fomos feitos humildes de espírito. A operação da graça está por trás de todas essas características. Na segunda característica, aqueles que choram e lamentam pelos seus pecados, e estes serão consolados, é uma consequência lógica e natural de ser humilde de espírito. Aquele que se enxerga a sua real necessidade vai lamentar e chorar pelo seu real estado diante de Deus. Mas nós temos uma promessa: estes serão consolados. Estes serão consolados. Consequentemente, aqueles que choram e lamentam por seus pecados, por seu estado, serão feitos mansos diante de Deus e diante dos homens. Então é isso que nós aprendemos até aqui, com o Sermão do Monte. A mansidão sendo aquela humildade que pertence ao homem que tem aprendido a passar por dificuldades, sejam essas situações difíceis ou enfrentar pessoas difíceis. Nós assim estamos expressando esta característica produzida pela graça de Deus em nossos corações. Portanto, há esta conexão lógica, orgânica, entre as características das bem-aventuranças. A quarta bem-aventurança, queridos, começa a nos levar para fora de nós mesmos. Lutero já dizia que o homem tem um problema, ele está encurvado para dentro de si mesmo. Nós estamos muitas vezes, ou geralmente, preocupados consigo mesmos. Naturalmente, a queda e o pecado nos fez egoístas. Portanto, muitas vezes estamos consumidos para buscar os nossos próprios benefícios e interesses. Mas esta bem-aventurança, então, começa gradativamente a nos levar para fora de si mesmo. Ela possui implicações éticas para o viver hoje. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A quarta bem-aventurança para alguns autores, queridos, para alguns estudiosos do Sermão do Monte, é uma espécie de eixo que coordena as 3 primeiras características das bem-aventuranças e as 3 posteriores. Porque quando somos humildes de espírito e temos fome e sede de justiça, nos tornamos naturalmente misericordiosos, como está diante de nós o versículo de número 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando a fome e a sede de justiça alcança alguém que chora e lamenta pelos seus pecados, essa pessoa se torna naturalmente, pela obra do Espírito, uma pessoa pura de coração. Quando a fome e sede de justiça alcança alguém que é manso, este se tornará um pacificador dentro do lar e fora deste. Portanto, fome e sede de justiça é uma espécie de estrutura que vai reger todo o Sermão do Monte. Veremos mais à frente como esta bem-aventurança está em vários versículos destes 3 capítulos. Mas antes de pensarmos um pouco a respeito de fome e sede, precisamos entender muito bem o significado da justiça de Deus. O que é isso em termos práticos? Pode ser a sua pergunta. Por exemplo, as nossas crianças, desde a mais tenra idade, têm uma ideia a respeito do que é justiça. Vocês sabem o que eu estou dizendo.
quando elas não têm algo que na mente delas, elas merecem o que elas dizem? Elas querem alcançar alguma coisa, mas elas não alcançam, elas não ganham, e elas dizem o quê? Não é justo. Não é justo. Eu deveria ter ganho isto. Eu deveria receber isso dos meus pais. Ou eu deveria receber isso de você, e você não me deu. Injustiça. Desde pequenas elas têm esta breve concepção de justiça. Eu tenho tentado ensinar os meus filhos que esta é uma concepção antibíblica de injustiça, como veremos. A realidade, o nosso estado de queda, de pecado, não nos faz merecedor de absolutamente nada na face da terra. Tudo vem do Pai das luzes. Mas adultos também têm um senso de justiça mais elaborado, mais acurado. Nós lutamos, somos injustiçados e lutamos pela justiça, por aquilo que é correto, por aquilo que é reto. Às vezes cobramos, talvez damos alguma coisa e esperamos algo em troca, e se não recebemos, talvez sejamos tentados a dizer: isso é injusto, eu sempre fiz algo de bom para você, e você, o que vai fazer para mim? Mas o que significa a justiça de Deus, de acordo com a palavra do Senhor? Queridos, a ideia por trás da palavra bíblica justiça é simples: conformidade a uma norma. Aquilo que é reto, correto, dada uma norma. A justiça é a situação em que as coisas são o que devem ser. No Antigo Testamento, a justiça sempre está ligada à aliança que Deus fez com o seu povo, às promessas que Ele deu ao seu povo. Portanto, Deus é fiel à sua palavra. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu no tempo e no espaço. Mas frequentemente nós associamos justiça de Deus, talvez, apenas à ideia de condenação. Mas a Bíblia não se limita à ideia de condenação quando ela fala sobre justiça. Por exemplo, Isaías 32, versículo 17, diz que o fruto da justiça é paz, produzida por Deus. Portanto, ter fome e sede de justiça é multifacetada, possui vários significados. Inicialmente, o ardente desejo por um relacionamento correto com Deus, a ideia de justiça de Deus, a busca por estar diante de Deus. E a régua é alta, a régua está ancorada no ser de Deus, na sua retidão, na sua pureza, porque tudo o que Ele faz é reto, é correto, é puro, é santo. Então a régua está lá em cima. A justiça de Deus tem a ver com o seu caráter correto e justo, porque tudo o que Ele faz é bom, justo, reto. Mas a justiça de Deus, consequentemente, tem a ver com a busca de ser justo diante de Deus, de ter um bom relacionamento com Ele. Isso implica também em buscar restaurar relacionamentos, para que estes provem da justiça de Deus. Sinclair Ferguson, um pastor presbiteriano, nos ajuda a entender estes vários aspectos da justiça de Deus. Esta é a ideia. Precisamos entender a justiça de Deus antes de pensar um pouco a respeito da metáfora que o Senhor Jesus utiliza quando Ele diz: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. A primeira característica ou aspecto dessa justiça é que ela significa um presente de Cristo a todos aqueles que creram no seu nome. Tem a ver com aquilo que Cristo conquistou para aqueles que creram no seu nome. Queridos, nós somos pecadores. E pecadores merecem a condenação. Um justo juiz não pode fechar os olhos diante de transgressores da lei. E nós somos transgressores da lei, por definição.
Por isso, um justo juiz deve condenar pecadores. No entanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus resolve o nosso problema de separação espiritual, de rebelião contra Deus, enviando a Jesus Cristo. E Ele fez de Jesus Cristo pecado, maldito sobre a cruz. Ele tomou os nossos pecados, Ele se fez maldito, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele viveu uma vida correta, perfeita, reta, justa. E na sua obra, em sua morte, em sua vida, em sua ressurreição, Ele é a justiça de Deus. A justiça de Deus é satisfeita na obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário. É por isso que homens e mulheres ao redor do mundo, quando creem no Evangelho, em Jesus Cristo, são justificados. A justiça de Deus é recebida em nosso favor. Lembrem-se de Jesus Cristo no Evangelho de João falando: eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que comer de mim jamais terá fome. Lembrem-se de Jesus falando: eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim jamais terá sede. Portanto, comam de Cristo, bebam de Cristo, e vocês serão felizes. Ou os homens mais felizes sobre a face da terra. Lutero, como já falei, ao ler Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, quando ele leu: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, vivia atormentado, porque ele entendia a justiça de Deus revelada no Evangelho como Cristo punindo pecadores e lançando-os no inferno. Por isso ele estava aterrorizado diante de Deus. Mas quando Deus abre os seus olhos, quando Deus toca o seu coração e ele percebe que esta justiça aqui é a obra do Evangelho na pessoa de Jesus Cristo, e Jesus aparece aqui, falado por Paulo como aquele que é salvador de pecadores como eu e como cada um de nós. Então ele é alcançado por esta mensagem, por esta obra, impactado pelas Escrituras Sagradas, e dá início a um movimento que se estende até hoje, o movimento da Reforma Protestante, que alcançou pessoas no mundo inteiro, alcançou a mim e a você. A segunda dimensão da justiça de Deus, ela vai além do significado deste presente que Cristo nos dá, a sua justiça imputada a nosso respeito através da fé. Mas a segunda dimensão fala a respeito da consequência natural da obra de Cristo. Cristo nos trouxe não somente perdão, mas Ele nos habilita e nos dá poder para vivermos uma vida reta, justa, diante do Senhor. A justiça de Cristo nos perdoa e nos dá fome e sede para vivermos uma vida de santidade, uma vida correta diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 21 diz que a graça de Deus reina em nossas vidas através da justiça. Assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Não podemos nos beneficiar com o perdão de Deus em Cristo Jesus e negligenciar uma vida reta, justa, santa diante do Senhor. Isto é uma consequência natural da obra de Cristo. Aqueles que creram nesta obra são impactados e transformados gradativamente. E não é aqui que existe uma tragédia na igreja contemporânea, a chamada graça barata, crentes que vivem de qualquer jeito,
vivem atolados no pecado, não se arrependem, não confessam o seu pecado, não creem na obra de Jesus Cristo, não pedem ajuda para lutar com os seus pecados. E desta forma barateiam a graça. Não. A graça de Deus é poder sobrenatural para que eu e você lutemos para uma vida de justiça. Esta é obra do Espírito. Ela não é produzida pela força humana, mas Ele nos dá do seu Espírito para que nós possamos experimentar não simplesmente este presente de Cristo, mas também os efeitos dessa justiça numa vida de santidade. O terceiro aspecto da justiça de Deus, tentando entender claramente o que vem a ser justiça de Deus nas Escrituras. Essa justiça, essa fome e sede tem a ver com a missão e o evangelismo. Aquele que foi alcançado por este evangelho, por esta graça, não pode estar satisfeito olhando o mundo que jaz no maligno, homens e mulheres em seus pecados, cegos de entendimento, caminhando para o inferno. Homens e mulheres que têm fome e sede de justiça, avançam para comunicar o evangelho que pode transformar, que pode libertar, que pode dar vida. Portanto, a igreja que tem fome e sede de justiça vai avançar na obra missionária, na obra evangelística. Você vai olhar para o seu vizinho com outros olhos. Você vai olhar para o seu amigo de trabalho, que você sabe que precisa de Cristo, com outros olhos. Você vai orar por ele. Você vai pedir a Deus a sabedoria para transmitir o evangelho. Você vai se incomodar, porque essa graça alcançou a você. E essa graça só alcançará o outro, o seu vizinho, o seu próximo, se você abrir a sua boca e comunicar o evangelho a ele, a ela. O terceiro aspecto da justiça de Deus alavanca a obra missionária na igreja. Portanto, cientes desta tridimensional, ou desta tríade aspecto da justiça de Deus, meditemos um pouco a respeito da metáfora fome e sede de justiça. Jesus toma fome e sede, queridos, as nossas maiores necessidades fisiológicas, o que de fato nós necessitamos, para falar de uma marca da graça de Deus. É muito interessante o uso dessas duas necessidades fisiológicas. Vamos pensar, daqui a algumas horas, talvez 3 horas, nós vamos começar a sentir fome. E aí as famílias vão se reunir para festejar aí o Dia dos Pais. E talvez você fique um pouco assim, incomodado. Olha, eu estou com muita fome. Agora, pense comigo, quando Cristo toma essas duas características, essas necessidades básicas e fisiológicas, e as aplica a esta marca desta bem-aventurança, Ele está nos levando a um lugar tão profundo, mas Ele está tomando uma coisa tão simples e básica da vida, porque todos nós sentimos fome, sentimos sede. E eis aqui a força dessa metáfora. As pessoas a quem Jesus pregava não sabiam o que iriam comer no outro dia. Talvez isso não faça sentido para você. Pela graça de Deus, tem comida na nossa geladeira, não é verdade? Mas essas pessoas não. Talvez você está aqui e em algum momento da sua vida você passou fome. E você sabe que quando nós estamos famintos, nós só queremos uma coisa: sermos fartos, não é verdade? Sermos fartos. Quem já passou fome sabe o que eu estou falando. Pela graça de Deus, eu nunca passei fome, mas se você já passou, você sabe o que eu estou dizendo. Então Jesus está conectando esta necessidade tão básica para dizer que nós precisamos ansiar pela justiça de Deus, assim como o nosso estômago anseia por ser farto.
Ele nos dá a possibilidade de, ao sentir fome, pensar no versículo 6 do capítulo 5 de Mateus e pensar no significado. Talvez você não, todas as vezes que você está matando a sua fome, você não está pensando em Mateus 5, 6. Mas leve isso com você, para que você aprenda a meditar nas Escrituras Sagradas. Jesus conecta as duas necessidades mais básicas a esta bem-aventurança tão central, este eixo que rege outras bem-aventuranças. Outras bem-aventuranças. A Bíblia, querido, nos promete que aqueles que estão com fome e sede de justiça serão fartos. Mas perceba que o verbo está no futuro, eles serão fartos. Os crentes sofrem perseguição, sim. Se você quiser viver uma vida correta, justa, no seu trabalho, dentro da sua casa, fora dela, na sua família, pessoas vão se incomodar com isso. E você será perseguido. Quantos irmãos não estão sofrendo e perderam os seus trabalhos? Porque eles buscaram fazer aquilo que era justo e correto no trabalho e por isso foram demitidos. Quantos irmãos em conversa pastoral abrem o seu coração em sofrimento porque não sucumbiram, não abriram mão de honrar a Cristo em seu trabalho. Não abriram mão, portanto seremos perseguidos. Vamos incomodar. Vamos incomodar. Vejamos como essa justiça aparece em alguns textos do próprio Sermão do Monte. Olhe comigo o versículo de número 10, que diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se você buscar a justiça de Deus em sua vida, naturalmente você será perseguido. Mas ao mesmo tempo, o capítulo 6, versículo 1 de Mateus, nos diz que nós não devemos usar isso para nos autopromover. Essa justiça não pode visar a autopromoção do crente. A Bíblia diz, 6:1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Não use disso que é um bem sagrado para se autopromover. Mas o Sermão do Monte vai além quando ele nos mostra que a justiça de Deus deve ser aquela primazia de busca em sua vida. Capítulo 6, versículo 33, o famoso versículo 33 do capítulo 6 nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O servo de Deus busca em primeiro lugar a justiça de Deus. A fome e a sede dele deve estar em primeiro lugar nas coisas de Deus, do alto. Essa fome e sede deve estar acima e além de toda e qualquer fome e justiça. Talvez a fome e justiça por prosperar financeiramente ou por ter uma carreira bem-sucedida não pode suplantar o nosso desejo, a nossa fome e sede pelo reino de Deus, pela justiça de Deus. Essa busca, queridos, diz o texto no capítulo 5, versículo 20, deve estar enraizada no nosso coração. Deve estar em primeiro lugar por uma causa simples. Olha aí o verso 20, porque ele nos diz: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os escribas e fariseus conheciam a lei de Deus, mas esta palavra, ou esta vida, era vivida simplesmente da boca para fora, na superficialidade. Os discípulos de Cristo devem buscá-la, e esta busca, esta fome e sede pela justiça de Deus,
deve estar em primeiro lugar, enraizada no coração. Meta principal daquele que serve ao Senhor. Ao Senhor. Para finalizar, queridos, como está a sua vida? Você tem fome e sede desta justiça? Você está incomodado com o seu estado, com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas escolhas? Se você não tem matado a sua fome e a sua sede em Deus, eu vou lhe dizer, você vai continuar com fome e sede, mas você vai buscar matar a sua sede e se fartar em outras coisas ou em outras pessoas. Não tem jeito. Nós fomos criados para nos satisfazer somente em Deus, para nos alegrar somente em Deus, para ter a nossa segurança somente em Deus, para ter fome e sede de justiça somente no Senhor, em ter um relacionamento com o Senhor. Mas se não é Ele o nosso alvo, coisas na sua vida podem estar suplantando o lugar de Deus. Metas pessoais. Não me entenda mal, não é pecado ter metas pessoais, mas elas jamais podem suplantar o desejo do cristão, do discípulo de Jesus, de se satisfazer, de buscar matar a sua fome e a sua sede no Senhor, somente. Somente. Pais, homens que estão aqui nesta manhã, eu quero trazer uma palavra a vocês. Aqueles também que têm planos de ser um dia um pai. Nós somos simplesmente uma sombra da verdadeira paternidade. Somos pecadores e cometemos falhas. Mas se há algo que nós podemos fazer para causar impacto e diferença na nossa vida, dentro de casa, no relacionamento com a esposa, busque desesperadamente matar a sua fome e a sua sede em Cristo. Porque mais de Cristo na sua vida significa mais amor de Deus. Menos você mesmo, menos de você mesmo e mais de Deus. Mais de Deus significa mais amor pela sua esposa. Mais de Deus significa mais amor pelos seus filhos. Mais amor pela sua família. Não busque satisfazer a sua alma em outras coisas. Este texto, queridos, é um chamado ao avivamento. Nós precisamos nos autoconfrontar e dizer, onde está de fato, de forma honesta, onde está de fato a nossa fome e a nossa sede? Onde ela está sendo saciada? Queridos, quando nós olhamos para trás na história, quando homens se arrependeram dos seus pecados e buscaram se satisfazer em Deus, matar a sua fome e a sua sede em Cristo, grandes coisas aconteceram. Eu creio que isso pode começar a partir dos nossos lares. Homens cheios do Espírito Santo, se satisfazendo em Cristo somente, vão ocasionar um mover de Deus dentro de casa, que vai alcançar a sua esposa e os seus filhos, e vai atingir a igreja, a sociedade, o seu trabalho. Eu gostaria de finalizar este sermão lendo um poema de um autor chamado Bob Hartman. Este poema trata da maior fome e sede que um cristão verdadeiro deve ter na vida. A maior fome e sede que um cristão verdadeiro deve ter na vida não é ficar rico, famoso, mas uma fome e sede que deve transcender todas as outras coisas, o desejo de se parecer a cada dia mais e mais com Jesus. Portanto, eu passo a ler e, ao final do sermão,
teremos encerrado essa exposição. O poema diz: à tua semelhança, recriado, renovado, que eu acorde para sempre à tua semelhança. Agora eu me deito para dormir, meu coração e minha alma são mantidos por ti. Eu fecho os meus olhos e tento ver mais de ti e menos de mim. Jesus, eu acredito em ti. Então, enquanto estiver dormindo, me mantenham sonhando de quando eu acordar. À tua semelhança, recriado, renovado, ressuscitado por tua justiça, semelhante a ti. Os homens sonham com fortuna e fama, fazendo as regras, ditando o jogo. Os homens sonham com coisas que podem agarrar, dinheiro e poder, prata e ouro. Jesus, eu estou sonhando contigo, então toma-me, derrete-me, molda-me, até que eu seja completo, à tua semelhança, recriado e renovado, ressuscitado por tua justiça, parecido contigo, à tua semelhança, fiel e verdadeiro, que eu acorde para sempre à tua semelhança. Eu quero ser assim, como tu és. Em tudo o que eu falar e em tudo o que eu fizer. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!